Bom, gente, bom dia. Bom dia. Muito bom ter vocês aqui novamente, todos vocês. Queria agradecer a todo mundo por ter disponibilizado, mais um tempinho para ficar com a gente aí, com a galera GV. Agradecer a oportunidade de vocês estarem com a gente, confiarem na marca, acreditarem nesse projeto. Eu costumo falar que a Prime ela é um bebê com cabeça de adulto. Nós somos uma marca nova, mas nós sabemos onde nós vamos estar daqui a 5 anos, a 10 anos. E eu queria falar um pouco sobre isso com vocês, sobre essa mentalidade mesmo de você enxergar longe, criar possibilidades. Eu vou contar um pouquinho das minhas experiências aí ao redor do mundo, vindo de onde eu vim, as possibilidades que eu tive na minha vida, e nós sabemos o momento certo de entender que a oportunidade, às vezes, ela não passa 2 vezes. Ela passa uma vez só. E muitas vezes você vai ter que criar suas próprias oportunidades. É o que falta muito hoje que eu vejo na relação Brasil. As pessoas estão muito acomodadas a pagar contas e chegar ao final do mês e pagar a conta. E aí você sempre chega no final do ano, você não consegue fazer uma viagem, você não consegue comer num restaurante melhor, comprar uma coisa que você gostaria no supermercado. São coisas pequenas, não é? Mas eu vou falar um pouquinho das minhas experiências, até nós falando aqui sobre clima, as pessoas nos veem viajando para um lugar e para outro, mas muitas vezes as pessoas não entendem que é muito sofrida essa vida, é muito complexa. Conhecer lugares, as minhas experiências ao redor do mundo, eu sou bem sincero, não é soberba, mas eu falo para vocês, quanto mais eu viajo para o mundo, mais eu me apaixono pelo Brasil. O Brasil é o país que tem mais oportunidade no mundo. É o melhor país para se viver. Nós temos um clima incrível, nós temos uma água de qualidade, nós temos pessoas carismáticas, nós temos uma boa comida, Então isso faz muita diferença. Então eu já praticamente conheço quase 30 países. E qual que é a relação que eu vejo entre os países de fora? Há países de primeiro mundo? Sim. Há países de primeiro mundo, é uma sociedade diferenciada, só que não pensem que um país de primeiro mundo é o governo que mantém esse país. Quem mantém esse país são as próprias pessoas. Se você acha que você paga um imposto alto, vai para Londres, vai para os Estados Unidos, vai para o país de primeiro mundo e você vai saber o que é pagar um imposto alto. O problema é que nós enxergamos muitas vezes a grama do vizinho muito mais verde do que a nossa própria grama. Então, o Brasil é o país que mais gera oportunidade. O problema é que as pessoas, elas obedecem mais o subconsciente do que o próprio consciente pessoal. Muitas vezes nós não estamos dispostos a sair da nossa área de conforto e criar alguma coisa nova. Você espera alguém criar para você copiar aquilo. Eu estou falando, quando eu falo de você, eu me refiro a mim mesmo. Eu também estou nesse círculo. Então, quando eu viajo para países que eu vejo, gente, tem lugares que não tem água. A guerra da Síria, ela é uma guerra civil dentro do próprio país, 2 sociedades do mesmo país, se fosse no Brasil seria esquerda e direita, brigando por um fator que nós temos aqui de sobra, que é a água. A guerra da Síria é por causa de água. É a futura guerra do planeta. Está começando em um lugar. Mas você ir em lugares que as pessoas brigam por causa de água, há muito dinheiro. Muito. Países que há muita condição financeira. É claro que um país em guerra não tem uma condição agora está passando por um momento. Mas eu vou, por exemplo, eu cheguei em Dubai recentemente e aí estava chovendo muito. E aí eu fiquei pensando dentro do avião, como que chove no deserto? Fiquei meio assim, perplexo. Aí quando eu desci, cheguei com o nosso cliente e falei para ele, viu, como vocês regam tudo? Não existe planta natural em Dubai. Elas são plantas regadas. É uma planta natural, mas ela não está ali porque está chovendo e está molhando. Toda a calefação, todo cano que tem lá, toda planta, ela tem uma mangueira para ser regada constantemente.
E eles falaram assim, olha, aqui só chove à noite. Por quê? Porque eles vão na nuvem, estouram lá uma coisa que eu não sei o que é, e eles fabricam a chuva. Fabricam a chuva. Eu vi isso num filme. É uma chuva fabricada. Você vai no mar, eles têm um cano imenso que puxa a água do mar para dessalinizar, para eles usarem essa água. Então, de que vale ter tanto dinheiro e eles não têm um bem que nós temos de sobra aqui, natural? Então, assim, olhando para países e países, nós temos aqui muita oportunidade. Nós temos que ter uma visão mais aberta para entender que o Brasil, tudo que se planta produz. Tá frio agora? Ou você reclama do frio, ou você reclama do calor. Não é assim? O brasileiro tem uma mania de reclamar. Eu acho que Deus fica do céu assim falando, meu Pai do céu. Tipo assim, sabe? Porque o ser humano, a gente não consegue enxergar. Eu sempre falo que na minha casa é proibido falar algo negativo. Eu criei um conceito dentro da minha casa que eu não admito reclamar. Eu todos os dias, gente, eu posso estar doente, eu posso estar saudável, eu posso estar na situação que for. Eu sou grato a Deus todos os dias porque eu tenho a oportunidade de levantar e sonhar de novo e acreditar. Quando eu falei para vocês que eu sei onde eu vou estar daqui 5 anos, realmente eu sei onde eu vou estar. Se a minha vida aqui for mais curta, independente, eu também sei onde eu vou estar. E se estiver em outro lugar que não seja esse, vai ser melhor do que esse. Eu sei quais são os meus planos, eu sei quais são os planos de Deus para a minha vida. E eu queria que vocês começassem a refletir em relação às oportunidades que te cercam. Eu acho que o simples fator de você acreditar e você olhar sempre, nós temos uma mania de olhar sempre para quem está além. E às vezes a gente esquecer que há pessoas muito menores que você precisa praticar o seu eu pessoal e você pode ajudar outro a se desenvolver. Infelizmente, nós temos uma visão, egoísta muitas vezes, de a gente querer algo só para nós, não passar isso para o próximo, e o que mais alimenta você é quando você pratica o seu próprio conhecimento passando algo para o próximo. Nós fizemos aqui 2 dias de trabalho, 3, né? Estamos trabalhando hoje também. Da outra vez foi a mesma coisa. E assim, eu estou praticamente, nos últimos 40 dias, eu passei 3, 4 dias com a minha família. Então, é muito legal viajar assim. É muito bacana conhecer lugares. Mas passar 10, 12 horas no aeroporto sentado esperando o próximo voo, você sair num clima de 47 graus e ir para um clima de 10 negativo, você passar fome porque você não se adaptou com a comida, você sair na rua e você ficar perplexo com a miséria, com o lixo, com a desumanidade. Então você aprende a ser humano, a ser ser humano. Então as minhas viagens, elas têm me fortalecido para me mostrar que o quanto mais eu puder fazer pelo meu próximo, mais eu vou crescer como pessoa. Então hoje eu consigo enxergar as oportunidades em mínimos detalhes. A partir do momento que você entender que você precisa gerar conteúdo, gerar valor, que é o nome da empresa, né? Gerar valor. Começar a enxergar ao seu redor. Porque, na verdade, nós trabalhamos o quê? O nosso público são pessoas. O Brasil, as pessoas... O lugar melhor para se trabalhar no mundo é o Brasil. Aqui as pessoas parcelam tudo em 3, 4, 5, 6, 10 vezes para você pagar. Só acontece isso no Brasil. Você não chega, vai nos Estados Unidos no outlet e tenta passar o seu cartão. Faz uma comprona e passa em 3 vezes no seu cartão para ver se passa. As pessoas têm um poder de compra e o brasileiro, ele é um povo consumista. Verdade ou mentira? Sim, a gente compra sem precisar e depois que você compra, você pensa se realmente você vai usar ou não. Quem aqui nunca comprou uma coisa, botou no guarda-roupa e não usou? Eu tenho ternos no meu guarda-roupa que faz 6 meses que está lá, eu não coloquei no corpo ainda. Coloquei para provar. Mas eu coloquei porque eu tenho uma ocasião especial que eu vou usar ele. Mas nós somos um povo consumista. Então, por que não sermos criativos? Nós trabalhamos com pessoas. Nós nos vendemos. As pessoas estão mais interessadas em que
em quem você é do que o que você faz. Então eu vou dar uma sacadinha para vocês, que eu falo sempre, para que vocês comecem a treinar o seu consciente para que ele domine o seu subconsciente. Infelizmente, eu vou dar um exemplo básico. A maioria das pessoas, elas acordam e a primeira coisa que faz é pegar o celular que está do lado da cama. E aí o que você faz? Você vai, muitas vezes, e você vai ver uma coisa que não vai trazer um benefício para você. Ou você vai ver um WhatsApp, ou você vai ver um Facebook, ou você vai ver... O seu cérebro ele está preparado para receber informações. As informações elas são construídas. Vou dar um exemplo. Tudo aquilo que é rotineiro para você, você tem o hábito a fazer, quando você não faz, você sente falta. É ou não é? Já é rotina você fazer aquilo. Então o seu cérebro ele criou um mecanismo que você mesmo colocou para ele funcionar daquela forma. Eu costumo dizer que o nosso cérebro ele é como se fosse, imagine você um campinho no meio de um bairro, onde as pessoas para atravessar, para não ter que dar a volta, ela tem que passar no meio do campinho. Vou falar de um campinho porque eu vim da roça, então era tipo onde as vacas passam mesmo. Que vai criando ali aquele trio que a grama morre, não é assim que acontece? Quando você passa muitas vezes no mesmo lugar? O que acontece? Quando você faz constantemente a mesma coisa, o seu cérebro ele vai criar esse caminho. Então, se você não mudar e não criar uma disciplina diferente, você perde a sua criatividade natural, a sua visão de crescimento, ela vai ficar inibida, ou seja, você vai ter uma visão limitada para ver as coisas. E aí você começa a seguir um coaching, você começa a seguir pessoas que têm uma visão aberta para o negócio. Eu falei algo para o Cris na minha chegada, que é uma frase assim que eu levo muito para a minha vida, que às vezes a gente não se atenta a pequenos detalhes. Por exemplo, é melhor você ter a pior casa do condomínio rico do que a melhor casa do condomínio pobre. Ah, mas você está sendo o quê? Egoísta? Não! Eu estou querendo dizer para você que eu estou te dando fazendo uma metáfora para que se você quer crescer como pessoa, você precisa mudar os seus comportamentos. Se você quer ser grande, você precisa mudar as suas atitudes. As pessoas que crescem, elas saem da sua área de conforto. Para chegar a um determinado lugar, você precisa criar uma estratégia. Mais importante do que a velocidade é a direção. Então, quando você começar a olhar ao seu redor, quando você passar a acordar e começar a mudar a sua rotina, o que seria mudar a sua rotina? Se você não fala um outro idioma, tire 5 minutos do seu dia para você começar a ouvir algo em outro idioma, a ler. Gente, tem um aplicativo na internet que chama Duolingo. Entra nele, é gratuito, faça 5 minutos de outro idioma. Se um dia você tiver a oportunidade de ir para outro país, você vai sofrer se você não falar um outro idioma. Ah, mas eu nem penso em ir. Aí se cair na sua mão, você vai deixar passar? Então eu falo, as pessoas querem, eu quero crescer. Um amigo meu falou, Roger, a minha marca vai para o mundo inteiro. Eu falei, é? Cheguei no aeroporto com ele, para viajar no Brasil. Eu perguntei para ele, você vai fazer com o seu RG? Ou você vai fazer com o seu passaporte? Ele falou, eu nem passaporte eu tenho. Como é que o ser humano vai para o mundo se ele não tem nem passaporte? Então como é que você vai fazer? Se você não está preocupado com a direção, como é que você vai fazer velocidade? Não é possível. Então a sua rotina precisa ter um começo. O que é que você quer mudar na sua vida? É a primeira coisa que você tem que fazer no seu dia. Aquela atitude que você vai começar no seu primeiro horário, quando o seu cérebro está tranquilo. A primeira informação que você captar é a informação que vai fluir para você. Então, ontem eu vi uma coisa incrível do Cris e da Joyce. Da última vez nós tivemos um bate-bola. Todas as vezes que eu venho para cá eu tento contribuir um pouco, porque eu sou um cara muito curioso. Eu não vim de um berço de ouro, eu vim de uma família extremamente pobre. O meu sonho com 15 anos era morar numa casa que tivesse laje. Tem noção? E eu nunca imaginei com 15 anos que um dia eu ia andar de avião.
Então a minha história é a história típica de muita gente que veio de família pobre e eu tive que estudar, isso não caiu no meu colo. Eu tive que colocar essas informações para poder funcionar. Me perguntaram, quem foi? Inês, como é que foi o start da sua vida? Aonde, em que momento da sua vida você descobriu que você precisava mudar seu comportamento? Em 2010 eu levei um calote financeiro de R$120 mil. Tudo que eu tinha construído na minha vida eu perdi. Alguém me passou a perna. Eu confiei em alguém e essa pessoa me passou a perna. Eu perdi R$120 mil. Talvez para você não é muito. Ou seja, muito. Para mim era tudo que eu tinha. E eu prometi para mim mesmo que nunca mais na minha vida eu ia passar dificuldade financeira. E aí eu comecei a ler. Eu comecei a mudar o meu comportamento. Aí, para quem eu não contei um pouquinho da história, a Mara está cansada de ouvir. Eu comecei a sair da minha área de conforto. E comecei a acordar às 4 horas da manhã. Alguém me ensinou. Só que só para vocês entenderem, eu precisava entender, me achar, me encontrar o meu eu. Então eu voltei e eu queria saber aonde eu me perdi. E eu pergunto para você, aonde você se perdeu na sua vida, que às vezes você corre e você não sai do lugar. Parece que você está andando na esteira. É assim que eu me senti nessa época. E aí, eu estava um dia na igreja, eu sou uma pessoa que eu tenho a minha fé muito alicerçada, e o meu pastor naquele dia falou assim, muitas vezes Deus quer te usar, mas você não permite que você seja usado. E eu falei para Deus assim, Senhor, em que área que eu posso fazer algo? Aí, na hora que ele falou, eu fiz essa pergunta para mim mesmo. Aí ele falou assim, se você sabia que às vezes você está esperando um cargo alto e você poderia começar limpando o chão? Que a pessoa que limpa o chão que você pisa, ela é tão importante do que eu que estou aqui fazendo a pregação? E naquele momento eu comecei a refletir, eu falei, então, eu quero fazer algo para alguém, servir alguém sem ganhar nada em troca. E eu comecei a limpar o chão da igreja que eu frequentava, limpar o banheiro. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. E aí você começa, quando você está limpando o chão, as pessoas que estão ao seu redor, que estão te vendo, elas não te veem mais como o Roger. Eu era mais um comum. E aí eu comecei a enxergar que eu precisava olhar para essas pessoas pequenas diferente. E aí eu comecei limpando, de repente eles me colocaram para receber as pessoas. Aquele que chorava, eu era o lenço para ele, aquele que estava vindo da rua com vícios, com problemas, sujo, fedido, eu era um abraço. E eu comecei a pensar como ser humano, diferente. Eu não comecei a pensar mais como eu vou crescer. O meu primeiro passo foi começar servindo alguém. E a partir daí eu comecei a ver que eles me colocaram num cargo que eu tinha que estudar durante 1 ano. Só que 6 meses antes eu comecei a estudar pessoal. Era algo pessoal meu. Que foi quando eu tive um problema financeiro. E aí quando eles me colocaram num cargo da igreja, era para ficar 1 ano em teste, eu fiquei 1 dia e eles me subiram para um outro departamento. Eu já havia me preparado. Essa é a palavra. Eu já havia me preparado. As pessoas que estavam no lugar não tiveram assim, até há ciúmes em todos os lugares. Muitas pessoas estavam 1 ano ali se preparando, eu entrei em 1 dia. Em 1 mês eu saí do chão e fui para o cargo mais alto que tinha dentro da igreja. Gente, eu não ganhava nada para fazer aquilo. Eu fazia depois do meu horário de trabalho. Só que eu precisei servir alguém para entender qual era o sentido de crescimento, de ver as coisas grandes. Quando eu falo isso para vocês, não estou falando que eu precisei dar um passo para trás. Porque eu confiava demais nas pessoas, eu achava que todo mundo era meu amigo, eu achava que... Mas você fica sem dinheiro, você perde todos os seus amigos. Quando você sai e você não tem dinheiro para poder rachar a conta, ninguém mais te convida para sair. É muito complexo. A partir daí eu comecei a criar uma dedicação de acordar às 4 horas da manhã e começar a desenhar os meus projetos para o próximo ano. Não tem o ditado que você é agora o que você
declarou ou programou há 6 meses, um ano atrás, gente, isso é real. E aí eu fui crescendo como pessoa, esse cara, ele foi me norteando, ele foi a pessoa mais importante da minha vida, uma das mais importantes em toda a minha vida foi essa pessoa, e ele me ensinou hoje parte do que eu sei sobre como enxergar o amanhã. Eu vim de uma família pobre, sem cultura, minha mãe tem 4ª série, meu pai também, eu tenho a 7ª série. E aí eu comecei a ver que para eu mudar os meus comportamentos, eu tinha que pegar os hábitos de quem? Lembra que eu falei? Melhor ter a casa pobre no condomínio, a menor casa no condomínio rico do que a melhor casa no condomínio pobre. Eu comecei a perceber que como eu não tinha pessoas para eu conviver que tivesse condição financeira diferenciada, eu falei, eu preciso começar a pensar como pessoas grandes. Então eu comecei a ler. Tudo que era best-seller, eu começava a ler. Então o que vocês imaginarem de livro, eu tenho na minha casa, eu tenho uma biblioteca pessoal. Eu não gosto de ler na internet, eu não gosto de ler, eu gosto de ter o livro na minha mão. Vocês jamais vão me encontrar em algum lugar se eu não tiver um livro na minha bolsa. Quem me conhece sabe disso. Tem pessoas que me viram aqui tirando o livro, colocando o livro. Sempre tem um livro para eu ler. E aí eu comecei a pensar como pessoas grandes e aprendi uma coisa. Que você é daqui 6 meses o que você começar a declarar agora todos os dias. Sabe aquele caminho que eu falei no começo? O campinho, aquele triozinho? Eu comecei a pensar como humano para servir o próximo e não tem coisa melhor do que você servir. Eu não precisaria estar aqui, eu poderia estar dentro da empresa, eu não precisaria viajar, eu tenho um salão muito bem sucedido, mas quando eu me disponho a vir, eu não venho simplesmente para passar o meu conhecimento. A minha visão é poder mudar um pouquinho a vida das pessoas. Eu sofri muito para aprender. Eu tive que dedicar muito. Só que de nada vale eu chegar aqui e passar uma série de informação. Eu falo de conteúdo. Quem já assistiu o meu curso sabe. O conteúdo que eu aplico no meu curso, gente, ninguém mostra isso. Eu mostro um conteúdo que eu fiz, cosmetologia, um conteúdo de salão, uma riqueza de detalhes. Eu pego na mão da pessoa para ela fazer o trabalho. Tudo que eu já sempre sei para a minha vida é o que eu tento passar para o próximo. Então eu acho que quando nós começarmos a ver, a primeira coisa que eu tive que tratar comigo mesmo, o meu lado humano, porque às vezes você tem um alvo e você vai crescendo e você esquece que você teve uma trajetória para chegar lá. E aí aquelas pessoas que vão ficando para trás, elas jamais devem ser esquecidas. Me perguntaram, mas o meu salão é 420 km da minha casa. Mas por que é que eu tenho salão? Eu preciso ter salão? Eu preciso pelas pessoas que estão comigo, não é por mim mesmo. As pessoas que acreditaram quando eu não era nada. Há pessoas que estão comigo há 12 anos trabalhando no meu salão. Aí o Roger fez sucesso, cresceu como pessoa, como financeiramente, e eu vou esquecer daqueles que estão pequenos? Não, então eu vou até o meu salão e o que eu estou fazendo aqui eu faço com eles. Aprenda a enxergar as oportunidades. O que está acontecendo aqui agora é o quê? É uma oportunidade que a gente está tendo de ouvir. Sabe quem é o maior beneficiado aqui? Eu mesmo. Cada vez que eu falo para vocês ou para onde eu estiver, eu estou praticando as minhas próprias experiências. E quando eu estou falando aqui, eu vejo o olho de muitas pessoas brilhando. Por quê? Porque você começa a acreditar que você pode fazer a diferença. O que é que foram os principais fatores que eu mudei na minha vida? Eu comecei a acordar. Primeiro eu me mudei como pessoa. Eu comecei a enxergar o universo de uma forma diferente. Segundo, depois que eu me preparei como pessoa e olhar o próximo diferente, eu comecei a enxergar as possibilidades de crescimento. O sucesso, ele está disponível para todos nós. Todos. Você vai chegar aonde você quiser. Existe uma palavra que Deus deixou para nós que chama-se livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele faz o que por você? Ele faz com que você faça o que você quer. Você não abre mão disso, abre?
Ninguém vai querer viver numa sociedade que as pessoas têm que impor a você. Querem viver assim? Uma ditadura? Ninguém quer. Então Deus fez o quê? Fez você viver no livre-arbítrio, só que isso te limita a tomar as suas próprias decisões, sendo elas certas ou erradas. Estou certo ou errado? Você acha que tem lógica isso para você? Você tem o poder de tomar as suas próprias decisões. Então, quando você vai colocar a sua oração em dia, quando você vai colocar a sua fé em evidência, não adianta você pedir algo para Deus achando que Deus vai fazer por você. Não, Ele quer que você construa, porque Ele te deu possibilidade para isso. Ele te deu condição para isso. Só que você se limita a chegar ao final do mês e você faz aquela sua rotina e você sempre está no vermelho. Você quer conquistar algo que você não consegue, você quer comprar uma casa que você não consegue. E às vezes tem uma pessoa do seu lado, próximo de você, que ganha 10 vezes menos que você e ele consegue fazer aquilo. É ou não é? Então por quê? Porque essa pessoa ela tem uma programação mental. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não veio de uma família de classe média alta, veio? A maior parte veio de classe média baixa. Então o que acontece? Já vi um médico falar para o filho, olha, você vai ser frentista de posto de gasolina. Ó, servente de pedreiro, hein, filhão? Médico fala assim para o filho? Não. Então, na verdade, nós criamos uma visão na minha casa. Eu desafiei os meus filhos. Sabe aquela coisinha que você faz com o animal? Que você, não, vou treinar ela para fazer xixi no cantinho, se ela fizer, dá um biscoitinho. Gente, funciona mais com a gente do que com o próprio. Se funciona com o animal, imagina com o ser humano. Então eu comecei a praticar na minha casa, eu queria que os meus filhos tirassem uma nota acima de 9. E aí o que eu fiz? Eu criei um planejamento através de leitura para acabar com a palavra negativa. Então hoje eu ensinei eles a declarar o que eles querem. Meu filho um tem 10 e outro tem 17. Saíram de uma nota 6,5, 7 em algumas matérias e chegaram a 10. O meu filho mais novo, ele gabarita o boletim. 10 em todas hoje. Eu construí isso nele. Eu construí isso na minha esposa. Construí na minha sogra. Construí nos meus pais. E eu construo essa mentalidade por onde eu passar. Eu não me permito, independente da situação que eu estou vivendo, reclamar. Eu acordo mais cedo. Eu tiro um momento de reflexão para o meu dia. Eu tenho uma programação mental para onde eu quero chegar. Roger, mas isso é muito mecânico. Eu faço isso durante 15 minutos, 20 minutos e pronto. Se eu estou aqui agora, gente, eu não tenho preocupação com a minha conta financeira, minha conta bancária. Eu sei que os boletos que vão cair estão cobertos. Eu já não passo mais nada parcelado no cartão. Eu faço o máximo que eu posso à vista. Eu só uso o cartão, na verdade, porque eu preciso acumular milhas. Mas a minha vontade é pagar o máximo que eu puder à vista. Por quê? Porque em um momento da minha vida, eu não tinha nem crédito. Eu tive que comprar à vista. Eu não tinha crédito na praça. Aí, você vê a minha história, eu comecei a criar uma projeção. Então, eu acordo de manhã, eu tenho um inglês para estudar, eu tenho um momento de leitura, eu tenho a minha reflexão com Deus, eu declaro todo dia. Uma palavra que não sai do meu vocabulário diário é: eu nasci para dar certo. Notícias extraordinárias estão chegando. Comece a fazer isso para você mesmo. Todos os dias. Faça um desafio com você. Todos os dias você acorda e você fala para si próprio: eu nasci para dar certo. Notícias extraordinárias estão chegando. Gente, se ela é extraordinária, não importa qual seja. Importa para você? Não. Se ela vai chegar até você, amém. Então, eu mudei a minha vida, eu mudei a vida de pessoas que convivem comigo, e a partir do momento que eu comecei a ver, às vezes, de repente, estava falando pro Cris, um cara me ligou e falou: Roger, estou te depositando um dinheiro que eu estou te devendo. Eu nem lembrava que o cara me devia esse dinheiro. Já tinha esquecido. O cara me ligou: estou colocando na sua conta, beleza? Tá bom. Foi lá e depositou o dinheiro na minha conta. Sabe que coisas começaram a chegar até você e alguém chega para você dar um recado: eu fiz um treinamento, fiz uma venda extraordinária.
o meu chefe me liga e fala assim, Roger, estou fazendo um bônus para você esse mês. E joga na minha conta algo que eu não esperava. Eu não estou falando algo pequeno não, algo que eu consegui terminar de construir a minha casa. Tem noção? Então, isso são o que na minha vida? Notícias extraordinárias. Então, aonde você está e aonde você quer chegar? Sem planejamento, você não consegue chegar a lugar nenhum. Então, se você está aqui hoje, qual seria o meu conselho para você? Primeiro, comece a olhar para o seu próximo com um olhar humano. O cara parar no semáforo, mesmo que você não vá chupar a bala que ele está vendendo, mas o cara está ali trabalhando. Dá os R$2 para ele se você tem na sua carteira, multiplica. Eu recebi uma bênção muito grande, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para outra pessoa e passar outra bênção para ela. Eu não deixei a bênção parar em mim. Eu fiz a bênção continuar, passar para outro. E essa bênção foi para outro e eu já fiz ele passar para outro. Então, quando eu comecei a olhar o próximo, nós estávamos conversando, às vezes você vai num lugar e você tem vontade de comer num lugar que você nunca foi porque o preço é caro. Quem nunca? E às vezes você compra uma coisa que você não precisa e você paga mais caro e você nem vai usar. Então, se deu o valor de um momento da sua vida, você ir num restaurante que você sempre teve vontade de comer e peça um prato sem olhar o lado direito do cardápio. O que é o lado direito do cardápio? O preço. Porque daí você vai se ver em um outro lugar. Então, o meu conselho para você, olha primeiro. Primeiro você entende que para chegar onde você quer, você nunca vai chegar sozinho. Começa por aí. Você vai precisar de pessoas. As pessoas que você, às vezes, não está enxergando, são as pessoas que vão levar você para outro lugar. Quem já viu na rede social, às vezes no YouTube, uma pessoa dá um dinheiro para o mendigo, tem muito isso hoje, dá um dinheiro para o mendigo, e aí ele chega alguém ou dá uma marmitex para ele e o outro chega e fala, cara, eu tô com uma fome, você pode dividir comigo? E o cara vai e divide o que ele tem, ele só tem aquilo, e ele contribui. Então esse é um olhar humano. Então, enxergando o pequeno, você sabe aonde você passou e aonde você vai chegar. E aí você começa a olhar para o seu norte, e aí você faz um planejamento. E você começa a olhar as oportunidades que estão ao seu redor. Gente, tem muita oportunidade. Tem muita gente ganhando dinheiro porque saiu da área de conforto pelo simples fato de começar a ler algo diferente. Com certeza todos vocês conhecem alguém que estava no zero e cresceu. Conhece ou não conhece? Conhecem. Como essa pessoa fez para chegar lá? Qual foi a estratégia? Se o seu cliente é um cliente que você está vendendo um produto, entenda os mínimos detalhes daquilo que você vende. Porque você só vende aquilo que você compra. Se você é um cliente que é um profissional, que tem uma cliente na sua cadeira, aprenda a ouvir o seu cliente. E você saber o momento de falar sim e o momento de falar não. O não tem o mesmo peso do sim. A sua cliente chega na sua cadeira, se você não tem capacidade para fazer o cabelo dela, assuma que você não tem capacidade. Porque quando você assume o compromisso, imagine o seguinte, você conseguiu a oportunidade da sua vida, entrou numa multinacional com um salário o dobro do que você imagina e você vai ter que exercer uma função. Qual é a sua função? Você vai fazer de qualquer jeito? Não, você vai fazer o quê? O seu melhor. Alguém te contratou para você usar a sua expertise para fazer algo. O que o seu cliente fez diferente? Ela fez a mesma coisa. Agora, o salário vai ser o dobro se você fizer o seu melhor além da expectativa dela. Porque quando você faz algo além da expectativa da pessoa, ela não olha o preço. Aí já gera valor, conteúdo. Então a gente olhando para o cliente, muitas vezes o cliente chega, procura, senta na sua cadeira, ou o cabeleireiro que você atende como vendedor, nós estamos aqui num grupo de pessoas que um depende do outro, é ou não é? Um depende do outro, seja você um comprador de produto, ou você um vendedor de produto, ou um consumidor de um produto, você
Um depende do outro. Se a GV parar de trabalhar, algum produto que você gosta vai parar de ter no seu salão. É ou não é para quem é cabeleireiro? Se eu parar de oferecer, a Joyce vai ter o produto que vai faltar para ela e vai faltar para vocês. É uma corrente. O meu sucesso depende do sucesso deles. E o sucesso deles depende do seu sucesso. Então, por que todo mundo não pensar em fazer sucesso, em mudar o seu comportamento? Então, olha só, eu moro num prédio, de frente ao meu prédio está o condomínio mais caro da minha cidade. Mais rico. Quando eu saio, eu moro no 16º andar, então eu consigo ver tudo de cima. Eu já sei o nível da casa que eu vou morar daqui 10 anos. Porque quando eu saio ali, eu olho, eu ainda não estou ainda não tenho a prata para chegar na pior casa do condomínio. Só que eu já estou vendo ele de cima. Olhar de águia. Como eu vou chegar lá, eu já tenho uma estratégia, um planejamento. Eu preciso ajudar o máximo de pessoas que eu puder a ser bem-sucedidas. É o meu legado. Se você me perguntar onde que eu descobri isso, eu não sei. Eu só sei que eu preciso ajudar o máximo de pessoas que eu puder, não importa o preço que eu tenho que pagar. Porque, gente, se todo mundo enxergar o Brasil como ele é, a gente vai ser mais patriota do que o americano. Já viu como o americano é? O americano ele anda com a bandeira no porta-mala do carro, no porta-luva. Na casa dele, onde você olha, tem bandeira. O americano é assim. O cara é patriota. As pessoas olham para o mercado lá fora. Eu já olhei. Então, fui morar primeiro em Portugal. Quem vai para fora e submete a fazer o que faz lá fora, se fizesse aqui no Brasil, ia ser diferente. Nós estávamos conversando ontem aqui. O Luiz falou assim... Luiz, né? Eu trabalho de cabeleireiro durante o dia. À noite eu trabalho de Uber. E hoje ele acabou de assumir que também vende pão de queijo. Ainda fez propaganda do pão de queijo, que é tribo. Gente, ele sabe onde ele quer chegar. Tem um objetivo. É fácil fazer essa vida? Aí ele falou assim, o Roger falou que eu já sacou um iPhone, o que é o seu? XR, igual o meu. Pô, ele precisa de um aparelho, não é mais o aparelho dele não é estética, é um material de trabalho. Ele usa para trabalhar no Uber, ele usa para tirar a foto de um cabelo bonito que ele faz. Faz diferença uma boa imagem? Claro que sim. Se não fizesse, o nosso amigo não estava aqui. Então, faz toda a diferença. Entendendo que você precisa sair da sua área de conforto e pontuar o que você quer. Para quem não tem marido, qual é o marido que você deseja se você quer ter um marido? Se para quem é homem e não tem uma esposa, qual é a esposa que você quer ter? Gente, eu me separei 3 vezes da minha esposa e cheguei ao ponto de achar que meu casamento não valia mais a pena. Sabe como começou a ver meu casamento? Eu passei a acreditar que a minha esposa era a mulher da minha vida. Depois que meu casamento estava acabado. E sabe como é que eu fiz? Eu comecei a transformar ela, nos moldes que eu gostaria que ela fosse. Aí você me pergunta, eu troco ela por alguém? Jamais. E um momento eu falei para Deus, Deus, acabou. Não dá certo mais. Só que aí eu comecei a olhar quem era a menina que eu comecei a namorar com 17 anos e que eu enxerguei a mulher que eu ia empurrar com a minha bengala quando eu ficasse velhinho. Era ela. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a mudar ela. Como eu comecei a mudar ela? Eu mudei. Eu dei um exemplo. Eu comecei a fazer ela enxergar que eu era diferente. Aí você me pergunta, você troca a sua família hoje? Jamais eu troco. Por quê? Ela roeu o osso e agora ela vai comer o filé junto comigo. Ela vai comer o filé. Entendeu? Ah, Roger, você é assediado por mulheres lindíssimas. Entendeu? Ai. Não permanece no Tá bom.
Pode ser. Aí, gente, olha só. Então, qual que é o meu planejamento de vida? Qual é o meu planejamento de vida? Eu quero construir uma estrutura familiar sólida, uma mente saudável para os meus filhos crescerem como homens decentes, responsáveis, alicerçados na fé e com uma mente aberta para o crescimento. Eu nunca ouvi um eu te amo do meu pai, mas eu falo para os meus filhos o máximo que eu posso que eu os amo, que eles nasceram para dar certo, que eles serão... Falo para eles, falo sozinho. Quando eu falo de falo, eu não penso, eu falo. O meu ouvido precisa ouvir. O meu ouvido precisa ouvir aquilo que eu acredito. Então todos os dias, hoje eu estava no banho, acordei, estava frio, não estava? Eu aproveitei que eu falei, bom, eu já estou aqui quentinho mesmo, então eu vou fazer meu momento aqui já debaixo de chuveiro. Então eu tirei o meu time, e eu não estava pagando água também. Aproveitei meu tempo dentro do banheiro. Vocês podem achar que eu sou maluco, mas é o meu jeito de ser. Enquanto eu tomava meu banho, eu tive o meu tete-a-tete com Deus, que comigo e ele é mais ou menos nesse nível. E eu comecei a declarar as coisas todos os dias eu faço isso. Eu declaro aquilo que eu acredito. O meu ouvido não pode se esquecer de quem eu sou, aonde eu vou chegar, quais são os propósitos. Então todos os dias eu falo para mim mesmo. Acordo, falo que eu nasci para dar certo. E aí eu coloco tudo aquilo que eu acredito que vai acontecer na minha vida. Já tornou real para mim. Agora eu preciso do quê? Eu já não fiz o planejamento? A velocidade pouco importa agora. Eu quero saber qual é a direção. Então, eu estou na direção, porque se eu não estivesse na direção, eu não estaria aqui agora. Estaria? Não. Estar aqui agora faz parte da minha direção. Então, faça isso. Comece a olhar ao seu redor e ver as possibilidades. O que é que você pode fazer a mais? O que é que você pode sair da sua área de conforto e se dedicar a você próprio? Se você não pode ajudar alguém agora, se ajude. Leia um bom livro, mas tenha disciplina para fazer. Coloque o seu despertador e esqueça que não coloque o soneca. A hora que ele despertar, esteja frio ou calor, pula da cama e vai para a luta. E aí você cria um momento de leitura diário. Queira aprender um outro idioma se você não fala. É mais difícil? É. Mas você pode ajudar alguém se você falar um outro idioma. E pode se ajudar também. Crie um planejamento de vida para o seu crescimento. Um crescimento estratégico no seu trabalho. Há pessoas desejando ansiosamente pelo seu crescimento. Mais do que você. Eu sou uma delas. Quando eu venho aqui, alguém fala assim para mim, Roger, o que você falou para mim outra vez mudou a minha vida. Ouvi isso ontem. É mais gratificante, gente, do que saber que você sofre na distância de casa. Imagine você ficar 30 dias longe da sua família. Ah, você está no melhor hotel, você está... Depende do ponto de vista. Às vezes eu estou no melhor hotel, às vezes não. E se eu chego na cidade e não consigo alugar um hotel bom? Eu fico numa espeluca, caio nos pedaços. Que não tem nem café da manhã. Então depende, gente. Não importa se você tem dinheiro ou não. Se você não tem acesso àquilo... Eu fiz uns stories quando eu estava na Holanda agora. De repente estava num lugar que eu não conhecia, sem telefone, sem internet, sem endereço onde eu ia e sem falar o idioma. E daí? O que você faz? Mímica? Você não sabe pedir um táxi? Porque você não fala o idioma? É horrível. Então não queiram passar por isso. Estude um outro idioma. Quem tem filho, é melhor o seu filho falar um outro idioma fluente, principalmente se for o inglês, do que você pensar nele colocar numa faculdade. Se o seu filho falar 4 idiomas fluentes, ele não precisa nem fazer faculdade. Ele vai ser bem-sucedido, muito bem-sucedido. Então hoje a minha visão para os meus filhos é, vocês vão fazer, eu não proíbo nada na minha casa. Não pago uma escola particular para eles estudarem, mas eles têm que fazer 1 hora de acesso a inglês por dia. Seja numa série no Netflix, seja no vídeo no YouTube, seja num cursinho online,
Mas eles têm que se esforçar para isso. Então, se eles não fizerem aquilo, alguma coisa eu tiro deles. Ah, mas eu coloco castigo? Não, eu tiro uma coisa que também eles querem muito fazer. Às vezes a internet. Eles não gostam muito de ficar na internet? O joguinho, o Xbox. A mesada. Então, eles vão procurando um prêmio. O desafio para os meus filhos agora esse ano é: se vocês falarem inglês dentro desse próximo ano, uma viagem em uma semana para fazer o que vocês quiserem nos Estados Unidos. Eu vou oferecer isso para eles. Para os meus 17 anos, eu tenho um carro que eu gostaria muito de ter quando eu era mais novo. Já falei para meu filho de 17 anos, se você passar na Universidade Federal, esse carro é seu. Está a chave na sua mão. Então eu estou dando um... Você não faz isso com o animalzinho? Estou premiando eles para fazer uma coisa que eles vão usufruir lá na frente. Então, na verdade, gente, eu queria passar um pouquinho disso para vocês entenderem que se vocês tiverem um foco, tiverem uma palavra que é disciplina, daqui a um ano a gente vai sentar aqui e vocês vão ver. E eu desafio vocês. Façam isso todos os dias. Faça chuva ou faça sol. Tenha a consciência do seu crescimento. A Sabrina está comigo agora lá em São Paulo. Uso sempre a referência dela porque ela convive comigo, entre aspas, porque eu também viajo muito, mas ela consegue conviver mais do que vocês comigo. E eu tenho certeza absoluta que alguma coisa da minha vida já mudou a vida dela. Eu vi ela com outros planos, com outros focos. E sabe o que eu faço com ela? Eu motivo ela, por mais que ela seja motivada. Sempre que eu posso dar uma carga de motivação, eu faço. Acabei de contratar mais um menino que começou do zero comigo há 7 anos atrás, 8 anos atrás. Ele entrou no meu salão para fazer unhas e hoje ele é embaixador internacional da Prime. O menino de uma família pobre, o pai nem casa para morar tem, uma família totalmente distorcida, rejeitado pelo pai por ele ter se descoberto homossexual. E aí, através da minha visão, eu comecei a mudar ele e eu fiz teste com pessoas. Porque eu queria saber se realmente o que mudou para mim podia mudar para outros. Então agora eu começo a ver, sabe aquele jardim murcho que você às vezes começa a olhar para a sua vida e enxergar? Gente, eu consigo enxergar agora um jardim verde, florido na vida de muitas pessoas através da minha vida. Então eu quero poder chegar daqui um ano aqui novamente e poder olhar para vocês e vocês terem saído da sua área de conforto e estar numa história de vida nova. Não importa se você ganha 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Aquilo que você construir, se você ganha 5.000 e tá bom, pode se dedicar, porque o que passar você pode depositar para mim. Ok? Se você não gosta de dinheiro, manda para mim que eu gosto. Eu faço questão de fazer uns stories para você quando eu tirar minhas férias. Em sua homenagem, eu te marco, é? Mas quem aqui não quer, gente, tirar umas férias, você sair um pouco com a sua família? Você só trabalha a sua vida inteira. E que história que você vai contar depois, quando você envelhecer? Olha, eu trabalhei muito. Aí você vai dar um conselho para um filho e fala assim, olha o tanto que eu trabalho por você, estou fazendo isso por você. Não, primeiro você tem que fazer por você. Aí você respinga neles. Vai se respingar? É óbvio. Uma frase que o Cris compartilhou comigo, eu já tinha visto, mas eu não tive acesso a ela e o Cris me passou. Eu vou ler uma frase do cara, um dos caras mais ricos do mundo. Deixa eu ver onde que tá aqui. Gente, eu recebo trocentos. Olha lá. A maior verdade do mundo. Quem é esse cara? O cara que fundou Dubai. Vocês sabem como era Dubai, não era? Não sabem como era? Era deserto. Olha a visão do cara. O cara chegou, olhou pro deserto e falou, eu vou transformar esse deserto na maior potência do planeta. Tem visão ou não tem visão? Aí ele falou, olha... A mensagem é o seguinte, quando o fundador de Dubai, Sheikh Rashid, foi questionado sobre o futuro de Dubai, ele disse, meu avô andava de camelo, meu pai andava de camelo, eu ando de Mercedes, eu tenho certeza que ele anda num carro melhor.
Meu filho anda de Land Rover e o meu neto vai andar de Land Rover, mas o meu bisneto vai andar de camelo. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Falou tudo. Falou tudo. Por que o neto dele, o bisneto dele vai andar de camelo? Porque o cara vai pegar, um filho que pega algo de mão beijada, o que ele faz? Gasta, torra. Então, qual que é a minha mensagem com meus filhos? Eu vou tornar vocês um exemplo de homens. Só que, até esse nível aqui, eu vou bancar isso. Daqui pra frente, você que vai fazer. Eu dei a vara e dei a isca. Não vou dar nem peixe. O peixe ele vai ter que pegar o dele. Mas eu vou construir uma velhice. Sabe qual é o meu foco para a minha velhice? Vocês não pensem que a minha velhice eu penso em ter uma qualidade de vida muito boa. Mas sabe qual que é o meu foco para o meu futuro? Eu quero que os meus filhos corram atrás de galinha no quintal de casa comigo e eles vão para a horta aguar as plantinhas para colher uma coisa que eles mesmos vão plantar. Para enxergar que aquilo ali é diferente. Essa é a minha visão. É comprar um pedacinho de terra e plantar uma horta e criar umas galinhas e eles saber que tudo aquilo ali, como é feito. Porque as crianças de hoje em dia não sabem como é feito. Eles devem achar que o ovo é fabricado numa máquina. É ou não é? Eles não têm contato, não sabem como é que funciona o negócio. Nem os desenhos, que antigamente era animado, agora já não é mais animado. É tudo... Então os meus netos precisam entender isso. Então, para encerrar, para vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa... Tenham isso em consideração. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você quer fazer um planejamento novo, se tá bom para você, e você ouviu tudo isso, ótimo, um plus. Mas se você tem um foco de mudança de vida, mudança de comportamento, você não muda ninguém falando, você muda dando exemplo. Eu mudei os meus filhos assim, eu mudei a minha esposa assim, eu salvei o meu casamento, eu salvei a minha sogra de um câncer maligno. Eu mudei muitas pessoas ao meu redor. Então, se você ouviu tudo isso e isso vai fazer diferença na sua vida, hoje mesmo você coloca quais são os seus planejamentos para os próximos 6 meses. Se você tem uma meta de 100% de onde você quer chegar, não vai começar de 90 para baixo, comece de 10 para cima. Para subir uma escada, você precisa dar o primeiro degrau. Comece do início. Ah, não, eu não vou guardar dinheiro esse mês porque só sobrou 10 reais. Melhor 10 reais guardado do que 10 reais gasto. É ou não é? Se você parar de ganhar dinheiro hoje, quanto tempo você sobrevive com o que você tem? Dá para tomar café amanhã? Pois é. Gente, é uma pergunta simples. Se você parar de ganhar dinheiro agora, pense nisso. Se você parar de ganhar dinheiro agora, quanto tempo você sobrevive com o que você tem? Agora, se você ganhar hoje 10 mil reais, dá para pagar tudo que você está devendo na rua? A pergunta é, eu estou dando um exemplo, mas se você não consegue guardar 10% do que você ganha e você está com o seu cartão de crédito estourado com coisas que você não precisa, alguma coisa está errada. Eu quando chego na loja, eu nunca piso numa loja se eu não tenho certeza do que eu quero comprar. Porque se eu for lá pisar alguma coisa, eu levo. Então eu vou na loja, eu olho aqui, olha, eu vou no meu foco, compro o que eu preciso e vazo. Porque se eu der 2 voltinhas, eu saio com 2 gravatas, eu saio com, sabe, com mais 2 camisas. E eu aprendi com um cara, eu vi numa foto, Mark Zuckerberg e o Bill Gates. 136 bilhões de dólares numa foto. Nem um iPhone, nem um Hugo Boss, um jeans batido e uma camisa neutra. Ontem eu estava falando com a Mazuca, ela falou, eu achei tua camisa a última vez, acertei com uma branca, né? Eu falei, não, agora eu não quero mais escolher as roupas de eu levar. Eu comprei 8 camisas brancas e comprei 8 calças iguais.
Então agora, a pessoa fala assim, nossa, o Roger só usa a mesma roupa. É isso mesmo, eu não quero nem ter trabalho para escolher a roupa, não vou perder mais meu tempo. Enfia, qual roupa que você vai levar? É a de sempre, tá? A calça clara e a camisa. Nunca mais vou manchar minhas roupas. Mas o que acontece? Agora eu coloquei para mim mesmo que agora eu vou usar roupas neutras. A semana inteira eu vou usar roupas mais neutras. Final de semana é outra história. Mas eu não vou perder mais tempo. Eu não vou gastar dinheiro onde não precisa. Eu me coloquei todos os meses, eu me fiz um planejamento de todos os meses guardar um X valor. Doa o que doer, ele vai entrar na conta. Uma aplicação para o meu futuro, pessoal. E eu não penso assim, eu estou guardando dinheiro porque se amanhã eu tiver um problema financeiro. Não, eu estou pensando que eu quero comprar um pedaço de terra. Eu já tenho a casa que eu vou ter para minha aposentadoria no meu celular, já tenho aqui. O carro que eu vou ter daqui um ano, eu já tenho tudo planejado. Tudo. Sabe aquela coisa dos sonhos? Eu já tenho tudo planejado. E depois o que vir vai ser bônus. E eu já sei o que eu vou, da onde vai vir meu dinheiro quando eu me aposentar. A qual vai ser a minha fonte de renda? Falta só 30 anos, tá? Mas eu já tenho que ter isso aqui muito bem centralizado. Tudo que eu falei faz sentido para vocês? Vai lá. Tá bom. Se fizer sentido para você, gente, muda hoje, não deixe para amanhã. Gente, para finalizar... Gente, todos se sintam abençoados. Obrigado. É um sucesso. Obrigada. Isso mesmo. Só para encerrar, eu queria que você fizesse uma analogia sobre a sua vida. Eu jamais quero que vocês achem que eu estou certo. Eu quero que vocês pensem se o que eu falo tem fundamento ou não. Se tiver fundamento para você, é certeza que você precisa mudar algo na sua vida. Sai da sua área de conforto. Se você não quer chegar lá na frente do plano de saúde, começa a pensar agora em você andar pelo menos um quarteirão por dia. Sabe, começa com um pouquinho. Se você mora num prédio, desce a sua escada de vez em quando. Comece com algo pequeno. Sempre, você nunca vai conseguir fazer algo muito grande começando lá de cima. Se alguém pegar você para administrar uma grande companhia agora, você não vai ter capacidade para fazer isso. Você precisa administrar primeiro a sua vida, administrar as pessoas que estão ao seu redor, depois você vai chegar a uma grande companhia. Roger, eu tenho muita vontade de ser grande. Eu também, pelo menos 1,80 m. Quis trocar com ela, ela não quis me dar 15 centímetros. Gente, né? Mas olha, eu tenho vontade de ser grande. Se você tem vontade de ser grande, você precisa se preparar para ser grande. Só chega lá quem se prepara. Então, coloque isso como convicção para a sua vida. Tenha uma disciplina para fazer as mudanças. O que está te atrasando? Alguma coisa está te atrasando. E às vezes aquilo que você está olhando, que às vezes pode ser alguém que você convive, que possa estar te atrasando, na verdade, o único que pode te atrasar é você próprio. Então, se você colocar isso como um ênfase e mudar a sua vida, para quem hoje presta serviço para a Joyce, para a GV, para o Cris aí, gente, a Prime é uma marca. Nos próximos 5 anos, nós seremos a maior potência do planeta em alisamento orgânico. Eu não tenho dúvida. Hoje nós não ganhamos mais dinheiro na Prime porque nós não temos capacidade de produção. A Coca-Cola no primeiro ano, nos 2 primeiros anos ela vendeu 20 e poucas unidades. No primeiro ano, nos 2 primeiros anos. E hoje, a maior fábrica da Coca-Cola produz 100 garrafas por segundo. 100 garrafas. Quem quiser ver, põe no YouTube a maior fábrica da Coca-Cola no mundo, vocês vão ver a quantidade que é. Você não consegue ver a garrafa passando, o vidro passando. Então, como esses caras chegaram lá? Da onde saem os maiores visionários do mundo? Alguém sabe me dizer? Não. Os maiores visionários são dos Estados Unidos. O McDonald's são dos Estados Unidos. A Apple são dos Estados Unidos. A Microsoft são dos Estados Unidos. Tudo são dos Estados Unidos. Então, o que é um best-seller americano? É um livro escrito por um cara que tem uma mente aberta para o mundo. Esses caras, eles não estão preocupados com o dinheiro, eles estão preocupados em mudar o mundo. Essa era a visão do Steve Jobs. Quem já leu a biografia dele sabe disso. A visão do Steve Jobs não era financeira.
A visão dele era mudar o mundo. E hoje, quem não hoje ou tem ou deseja ter um aparelho, seja um celular, ou seja, eu mesmo dou muito dinheiro pro cara. Eu ando com iPhone, na minha casa eu tenho um iMac, eu tenho, todos os lugares onde eu vou, eu tenho alguma coisa que o cara já morreu, mas ele deixou uma marca para a história. Então os maiores gênios, deixaram uma marca para a história e não preocupados com dinheiro. Se você é cabeleireiro, pense nisso com o seu cliente. Quer mudar? Muda o seu bairro primeiro. Primeiro a sua rua, depois o seu bairro, depois a sua cidade e depois a cidade vizinha, assim por diante. A Joyce Distribui, ela vai mudar primeiro Canoas, depois ela vai atingir Porto Alegre, sei lá quantas cidades tem aqui. Mas a gente precisa fazer primeiro o quê? O dever de casa. Porque se você começa a pensar em atender um cliente lá do outro bairro, a informação vai demorar muito mais tempo para chegar lá do que aquele que está ali na sua rua todo dia. Ele não vai ter que pegar um carro para ir até você. Está ali do seu lado. Eita, nós! Achei que ela tinha vindo para ficar. Nós também. Mas em si, gente, espero que isso faça diferença para vocês, como faz na minha vida. A única certeza que eu tenho é, se eu tiver saúde para chegar onde eu quero, eu vou fazer por onde para chegar lá. Espero que vocês façam o mesmo.